Graça e paz, meus amados, eu, José Alves Rocha, do canal Profecias Consumadas. Agora trazendo mais um vídeo para meus ouvintes do YouTube. Este vídeo, ele diz: os predestinados, os eleitos, os escolhidos de Deus já nascem livres de condenação. Está entendendo, irmão? Os eleitos escolhidos de Deus, os predestinados, eles já nascem livres de condenação. Eu quero também mostrar para os irmãos que para a gente fazer um estudo desse, que a gente não faz mensagem, a gente faz o estudo, é só o irmão ver o quanto de texto, de versículo que a gente lança, que a gente cita em um estudo desse, leva um tempo, tá? É muito versículo. Eu quero dizer para os irmãos que a gente, para fazer um estudo desse, não é só simplesmente pegar a Bíblia, abrir, ler um versículo, explanar para a igreja e explicar falsificando as palavras. Não. A gente primeiro, a gente lê, faz pesquisa, tá? Respeitando, tá? Texto, contexto, ponto, vírgula, tá? História, cultura, remetente, destinatário e o tempo para que foi escrito. Porque se a gente for ler a Bíblia, não respeitar texto, contexto, tá? História, cultura, remetente, o destinatário, você não sabe o que é a Bíblia. Você vai fazer uma confusão, tá? Pegando o texto que é para os judeus e mandando para os gentios, e pegando o texto que é dos gentios e mandando para os filhos da perdição, pegando dos filhos da perdição, mandando para a igreja e pondo a igreja debaixo de doutrina, de ordenança e de mandamento, ao qual hoje é livre. Que são de Deus, eles estão livres. Amém, irmão? Então, quero dizer para os irmãos, se você não respeitar tudo isso que eu falei, você vai pegar, por exemplo, deixa eu explicar para vocês aqui. Por exemplo, os 12 discípulos, apóstolos, eles foram enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí você chega na igreja e está vendo falar de Pedro, de Tiago, de Marcos, de João, de Lucas, de Judas. Esses é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vê lá, Mateus 10, 5 e 6, quando Jesus chama os seus 12 discípulos, apóstolos, e para onde que eles enviam, tá? Ainda diz: não irei para a cidade de Samaritano, nem para os caminhos dos gentios, tá? Ou da gente que é gentios, tá? Você lembra que o próprio Jesus pregou para o samaritano, ele não aceitou que os discípulos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, fosse pregar para samaritano. Isso é sério. Quem pregou foi Jesus no poço de Jacó. E para gentio ele levantou Paulo depois da morte e ressurreição dele, ele chamou Paulo. Hoje nas igrejas, o apóstolo dos gentios, que é Paulo, você não vai pregar. Agora, a lei de Moisés, que o fim da lei é Cristo, é o que você vê, Velho Testamento. Ou se não, os apóstolos para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você sabe qual é a confusão que as igrejas fazem, irmão? Se você voltar para antes da cruz, você vai ver morte, pecado, fogo, inferno, condenação. Lógico, Jesus ainda não tinha morrido, estava todo mundo debaixo do pecado. Depois da morte de Jesus, foi que pela morte dele, ele nos resgatou nós do pecado, fazendo o pecado por nós, o maldito no madeiro. Está entendendo?
Se você voltar para os apóstolos, antes da morte de Jesus, você vai ver Marcos dizendo lá: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado, e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. A condenação da grande tribulação. Jesus ainda não tinha se manifestado. Jesus ainda estava pregando o evangelho junto com os discípulos, aonde estava todos debaixo do pecado, porque estava ainda sobre a lei. Jesus também estava debaixo do pecado, ele estava sobre a lei. Não que ele tivesse pecado, mas ele estava sujeito às ordenanças da lei, que era a lei que era por causa do pecado. Por isso Jesus veio para cumprir toda a lei. Agora, se você vem para depois da cruz, você vê Paulo, o apóstolo, que foi levantado depois da morte e ressurreição de Cristo, que derrubou ele no caminho de Damasco, perseguindo as igrejas, e que levou ele ao terceiro céu, e passou um evangelho que estava oculto desde a fundação do mundo. Você não vê Paulo falar mais dessas coisas, de morte. Ao contrário, ele disse: nenhuma condenação há, porque estão em Cristo Jesus. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Senhor, me coloco na tua presença e abro o meu coração, Pai, para que tu use aquele espírito que está dentro de mim, ao qual tu colocou, Senhor. Que a tua glória faz o contato com o meu espírito, que tu é espírito. Tu derrama a tua glória sobre o meu espírito, que faz a conexão contigo, que é espírito, Pai, e que passa as ordenanças espirituais ao teu espírito que habita no meu espírito, Pai. Isso é difícil de entender. Amém, Pai? Então me use, que eu vou usar a tua palavra. Romano 8, 1 e 2. Romano 8, 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus já morreu, ressuscitou dos mortos. Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me justificar. Romano 4, 25. Lê lá, irmão. Romano 4, 25. Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para me justificar. A minha carne é pecaminosa, mas é pecado já justificado pela morte de Jesus. E quando ele olha, vamos ler mais um pouquinho aqui. Portanto, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Então, hoje, nós estamos livres de pecado e de morte. Amém, irmãos? Estamos livres de pecado e de morte. Ainda Isaías 53, 12, fala assim. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos. Irmão, presta bem atenção. Não é de todos. Nem todo mundo tem o privilégio da eleição, de ser chamado, de ser escolhido e de ser predestinado. Ele predestinou os seus filhos para filho e predestinou para a vida eterna. Para a vida eterna e para filho. Os seus escolhidos, o seu filho, não é todos, tá? Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte,
e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, não foi de todos. Os pecados de muitos, e muito não é todos. Então, ele já levou os nossos pecados. Nós não devemos mais nada. Tá? Isaías 53, 4 a 8. 4 a 8. Vamos lá. Isaías 53, versículo 4 a 8. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, e homens de tristeza, e familiarizado com os sofrimentos, como alguém de quem os homens escondia o rosto. Foi desprezado, e nós não tenhamos em estima. Tá, irmão? Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nos o consideramos castigado por Deus e por ele atingido e afligido. Vamos lá, irmão. Versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas fomos curados. Que sofrimento. Até hoje eu sofro quando eu leio o sofrimento de Cristo por mim. E eu digo por mim, mas não é por mim hoje, irmão. Aí você vai dizer que eu estou doido. Jesus veio hoje? Não. Jesus veio 2000 anos para aquela geração, para Israel. Então todo esse sofrimento dele foi tu que fez? Tu que está me ouvindo? Tu nasceu há 2000 anos atrás? Não. Todo esse sofrimento foi para o povo naquela geração 2000 anos atrás. Nós hoje nascemos livres de condenação, livres de pecado. Entendeu? Porque, desculpa, você nasceu depois da obra consumada. Se nascemos depois da obra consumada, esta geração de hoje não tem culpa do que aconteceu. Versículo 6. Todos nós, tal qual ovelha, preste bem atenção nessa palavra, ovelha, nos desviamos, cada um de nós, e se voltamos para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós não estávamos nem aí, irmão. Os homens nem ligavam. Tudo foi Deus. O resgate, o evangelho do resgate, não depende de nós. Negócio do homem dizer que depende de você entrar numa igreja para ir para comedor de arroz e feijão, erguer a tua mão e aceitar Jesus, isso é falácia. Ou tu é dele ou tu não é dele. Estava aqui cada um sofrendo os pecados debaixo das transgressões da lei, cada um para a sua parte. Mas ele fez cair sobre ele as nossas iniquidades, as nossas transgressões, e pela sua morte nós fomos sarados. Como que o pessoal não entende? 7.
Isaías 53, 7. E ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. Como um cordeiro, cordeiro de Deus, foi levado ao matadouro. Como uma ovelha que é diante de seus torteadores fica calada, não abriu a sua boca. Não abriu. Está rejeitado pela igreja. Os homens falam tudo em nome de Jesus, mas não acreditam em Jesus. Não acredita nele. Não acredita. Porque se um homem tem que fazer a obra que ele já fez, ele na cruz foi batizado. Eu sou batizado pela morte dele. Antes da fundação do mundo, ele me escolheu, me elegeu e me trouxe como filho. Pela sua morte, perdoou meus pecados e tirou os pecados. Mas a igreja faz a gente suspender a mão no dia da ceia, que pedir perdão, que estamos debaixo do pecado. Então o que é que ela está dizendo? Jesus faliu. Jesus faliu. É o que as igrejas dizem. Se rejeitamos a morte de Jesus e temos que ajudar Jesus, que diz que ele fez uma parte e nós temos que fazer a nossa. Não, Senhor, não. Ele fez a obra, foi completa. Completa. Nós hoje não dependemos de mais nada. Quando ele abriu o braço, um para a direita, outro para a esquerda, e disse, Pai, foi consumado. Foi consumado. O que é que os homens querem completar uma obra que já foi consumada pelo nome de Deus? É falta de fé em Jesus. Como julgamento opressivo, com julgamento opressivo, ele foi levado, e quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminados da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Ele foi golpeado. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Vou repetir, irmão. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Não foi o homem. Não foi. Ele tirou essa obra da mão dos homens. Ele morreu na cruz, ele foi golpeado, ele foi crucificado, ele foi furado, coroa de espinho, prego nos pés e na mão, por causa de mim, por causa de você. Ele foi golpeado e os homens não acreditam. Não acreditam. 1 Pedro 2, 24. Corpo, os nossos pecados sobre o madeiro. Sobre o madeiro. A fim de que morressemos para os pecados e vivessemos para a justiça. Pois, por suas feridas, vocês foram curados. Entendeu, irmão? Por suas feridas, foram curados. Por que a igreja tem que ajudar nesta obra? Por que os pastores apresentam a gente miserável?
e não acredita no sacrifício da cruz. A religião pensa que o sacrifício de Jesus foi por todos, não foi pelos seus filhos, foi pelos seus filhos. Jesus não morreu por todos. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. De novo, né, irmão? É de todos? Não. De muito é todos? Não. Esse muito é os seus escolhidos, o seu predestinado. Ele não morreu por todos. De muito aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, sem pecado, que a gente usa a tradução, sem pecado, porque quando ele morreu, ele não tirou os pecados, ele não morreu pelos nossos pecados, então quando ele voltou, não é porque ele voltou em carne que ele tinha pecado, não, porque ele já tinha tirado os pecados, então ele voltou a segunda vez sem pecado, Jesus já voltou. Depois vou fazer um vídeo mostrando versículos e capítulos onde prova que Jesus já voltou a segunda vez, que as igrejas estão aí esperando, tá? E ele voltou sem pecado. Por que ele apareceu sem pecado? Por que a última vez ele mais não entrou nos templos? É uma prova que ele voltou. E voltou sem pecado. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados. E por que nós temos que entrar na igreja, aceitar Jesus? Mas se tivermos um problemazinho na igreja, saímos porque estamos em pecado. Já somos filhos da perdição. Sai 7 capetas com a gente. Depois nós temos que voltar para Jesus. Aí os capetas saem. Aí nós temos um problema, não vai para a igreja mais. Tem 7 diabos com a gente. Irmão, o que é isso? A Bíblia diz que ele morreu por nós, pelos pecados, uma única vez e acabou. Salvo uma vez, salvo, meu irmão. Não tem isso não, preste atenção nesse estudo, vê esse conteúdo, salvo uma vez, salvo para todos e acabou. Agora, se você pisa na bola e essa carne sua faz coisa errada, que a carne é fraca, aí sim há uma lei para a carne. Carne não é espírito, carne é carne. E quem planta na carne, né? Tudo que você faz, você colhe. Tudo que o homem fazer, plantar isso ele separar. Isso é uma lei da carne. Você sofre a consequência. E essa consequência desse juízo é imediato. Você é um pinguço, toma cachaça, vai contrair uma cirrose. Juízo. Sua mulher vai te largar. Teus filhos vão te abandonar. Vai perder o emprego. Ou vai morrer de cirrose. Juízo. Se você adultera com a mulher dos outros, o marido da mulher vai te pegar. Ou você vai fazer aquela mulher se separar do marido. E a sua consciência vai ficar louca aí, acusando. Ou o marido da mulher vai lhe dar uns baques. Ou você fica viciado até você morre. O juízo. O juízo. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Isso é a lei da carne. Mas o espírito não é carne. O espírito tem perfeita vitória diante de Deus. A carne jamais leva o seu espírito à condenação. Isso é balela das igrejas. O espírito é conexão direta com Deus. O espírito é de Deus. E ele está em conexão com Deus. Com Deus. Entendeu, irmãos?
Vamos lá. Mateus 1, 21. E ele dará a luz ao filho, e você deverá dar-lhe o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na morte, ele está vivo? Ele já passou pela morte? Ou Jesus não já foi crucificado? Se ele foi crucificado, ele já salvou o seu povo do pecado. Mas as igrejas te apresentam você miserável, cheio de pecado. Não é assim? As igrejas te apresentam você miserável, cheio do pecado, para ter autoridade, ficar preso à religião. Ainda João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse: vejam, é o cordeiro, lembra do cordeiro de Isaías? O cordeiro que foi morto por nossas transgressões e não abriu nem a boca para tirar os nossos pecados. Ele foi morto e não abriu a boca. Olha o cordeiro aqui. És o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o cordeiro? Porque ele ia ser crucificado, derramar o seu sangue, e este sangue me purifica dos meus pecados. Isso uma vez. Mas você se apresenta na igreja como miserável e pecador. Está dizendo, Jesus faliu. Cristo faliu. Cristo faliu. Primeira Coríntios 15, 3. Após o que primeiramente lhe transmitiu foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, irmão, pelo amor de Deus. Para de ser egoísta e de ser burro. Que me perdoe a expressão. Que Deus me perdoe a expressão. A Bíblia diz que o sacrifício que ele fez uma única vez. Que ele morreu pelos nossos pecados. Como que você vive fazendo campanha, jejuando, se batizando, corrente de oração pelos seus pecados? Você está dizendo que Jesus faliu. Você simplesmente é o blasfemador do nome de Jesus. Você está blasfemando, irmão. Após o que, primeiramente, lhe transmiti, foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Você enxerga isso aqui, você lê, irmão, e você passa por cima para acreditar no homem, que diz que você é um miserável pecador, você não acredita na Bíblia, na palavra de Deus, então você vai ter que sair da igreja. Você não acredita na palavra de Deus? Só acredita em mandamento de homem. Que é isso? Que é isso? Vamos lá. Romanos 4, 25. Estou mostrando aqui, ó, no meu monitor. Tá vendo, irmão? Romanos 4, 25, ó. Romanos 4, 25. Tá tudo aí para você ver, tá? Anote, depois passa o vídeo e pega os versículos e vai tirar suas dúvidas, irmão. Larga de estar metendo pau na pessoa, falando que esse pessoal do YouTube, da graça de Deus, só tem falácia, que está matando os irmãos. Não, nós não estamos matando, os irmãos estão mortos debaixo de mandamento. A gente veio para liberar, para retirar debaixo deste jugo. Que Jesus, como viu eles presos debaixo do jugo do judaísmo e dos fariseus, Jesus olhou para aqueles dele
que estava debaixo da lei, disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Olha esse versículo aqui, irmão. Ele foi entregue à morte por o nosso pecado, irmão. Pecado. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E tu se acha um miserável? O que está escrito, irmão, antes da cruz, antes da morte de Jesus, não é para se colocar hoje em nossa vida. Porque antes da morte estava todo mundo debaixo do pecado. A igreja, ela consegue aprovar se ela for para o outro lado da cruz. Jesus não tinha morrido. Depois da morte dele, aí nosso pecado zera o outro lado da cruz, zera o outro lado da cruz, e venha o evangelho da graça, o evangelho de revelação, o evangelho que foi revelado a Paulo, ao qual as igrejas conseguem enfraquecer o evangelho de Paulo, mas foi por Jesus, foi revelado no céu. O próprio Jesus deu testemunho de Paulo, foi o próprio Cristo Deus que chamou Paulo, e que fez Paulo cair, e que levou ele para o céu, para estar com ele no terceiro céu, para passar essa revelação tão maravilhosa de hoje, que as igrejas tiram e ocultam, e não prega Paulo para vocês. Aleluia! Ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Você é perdoado o pecado e já é justificado. Nada te atinge, irmão. Nada. Nada. Mesmo que você faça algo errado, que a lei da carne te põe nenhuma prova, mas o teu espírito é esse que vai subir, ele está perfeito em Cristo. Você vai ganhar um novo corpo. Jesus vê essa carne que está em você podre, ela vê ela morta. A gente está abrindo os olhos dos irmãos, mas meu Deus, meus amados irmãos, o que os pastores fazem com Jesus é de uma tamanha blasfêmia. Blasfêmia. Quando ele chama o Filho de Deus de pecador, os filhos de Deus de pecador, eles estão chamando Jesus de fracassado, falido. Verdade. Quando te apresenta lá na frente, que diz para você: venha, pecador, aceitar Jesus, para que ele perdoe os seus pecados. Pois você é um pecador. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, vai para o fogo do inferno. Ele está falando simplesmente que Jesus faliu, que Jesus não te justificou, que Jesus não perdoou o teu pecado. Você é um pecador. Está blasfemando de Cristo. Está blasfemando de Cristo. Acredita, irmãos. Vamos lá. Romanos 5, 12 a 13. Romanos 5, 12 a 13. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo o pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
todos pecaram. Romanos 12 e 13. Porque todos pecaram. Vamos lá para você ver, irmãos. 13. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, aqui o versículo 13 de Romanos 5. Olha o que está dizendo, ó. Pois antes de ser dado a lei. O que é a lei? Por que a lei é boa? A Bíblia diz que a lei é espiritual, a lei é santa. Porque o pecado veio por Moisés. A lei veio que era para poder a gente descobrir o que era o pecado. Tá? Então o que é que a lei fazia? A lei acusa toda da forma que era o pecado. Agora, não tendo lei, o pecado não é levado em conta. Está entendendo? Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo. Claro, foi Adão que trouxe o pecado, não foi Moisés no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Então, não existe lei, não tem pecado. E o que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez, irmão? Não havendo lei, não tem pecado. Jesus é o fim da lei para os que creem. Se ele é o fim da lei, hoje os pecados não é levado em conta. Você pode sofrer consequência. Está entendendo? Vamos lá. Ainda Romanos 3, 19 e 20. Sabemos que tudo que a lei diz àqueles que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. Versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo adiante dele, baseado-se na obediência à lei. Pois, mediante a lei, que nos tornamos plenamente consciente do pecado. Consciente do pecado. Eu falei para vocês, né? É pela lei que nós se tornamos consciente do pecado. É pela lei que descobriu que a gente somos pecador. Porque se não soubesse a lei, a gente não sabia que nós era pecador. Amém, irmão? Vamos lá. Ainda Romanos 7. Que diremos se a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não sabia que o pecado e não ser por meio da lei. Eu não sabia o pecado, senão pelo meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não cobiçarás. Então, o que é que as igrejas fazem? O irmão fez tal coisa, está debaixo do pecado, aponta. O irmão tem que se reconciliar com o seu irmão que você discutiu com ele. Se você não reconciliar, você vai para o inferno. Isso é lei. Isso é lei. Isso é lei. Mas, irmão, se eu brigar com meu irmão, o problema é seu. Não já acabei de falar aqui? O que você planta na carne, você colhe na carne, a corrupção. O que você planta, você colhe. Você está trazendo vergonha para o reino de Deus, você vai tomar uma chibatada, meu compadre. Deus não vai lhe deixar impune. Mas você também não perde essa salvação, como eles dizem. Que se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Não! O teu espírito já é de Deus. Você já é um predestinado, eleito. Jamais te tira a tua salvação. Para com isso. Para com isso.
Está entendendo aí? Vamos lá, versículo 9. Antes eu vivia sem lei, mas quando os mandamentos veio, o pecado reviveu e eu morri espiritual. Quando eu não tinha lei, estava tudo bem. Mas como veio os mandamentos, os preceitos, mandamento, veio o pecado, reviveu e eu morri. Então, quando você está livre, que você redirige, volta para a igreja, para debaixo dos rudimentos do batismo, do jejum, da consagração, mais lá um monte de coisa. O pecado reviveu em você, que você voltou para a lei e você está morto. Você morreu de novo. Jesus morreu por seus pecados. Agora você volta para os pecados, você está morto para Jesus. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Vamos aprender a ler a Bíblia, entender os seus mistérios. Versículo 10. Descobri que, isso aqui, irmão, descobri que o próprio mandamento após o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou, destinando a produzir vida, na verdade, produzia morte. O que eu pensava que era a vida, na verdade, é a morte. Então, vocês que estão socados dentro da igreja, vou repetir de novo. Descobri que o próprio mandamento após o pecado, aproveitando a oportunidade ou ocasião dada pelos mandamentos, me enganou-me. E por meio dos mandamentos, me matou. Entendeu, irmão? Me matou. Destinando a produzir vida. Mas não, na verdade, produziu a morte. Então, quando você está dentro da igreja, miserável, cheio de pecado, fazendo um rudimento que Jesus já tirou, você está pensando que você está com vida? Na verdade, você está morto espiritual, falando uma língua aí que não edifica nada. Não edifica nada. Nada. Então, o que Jesus fez? Derrubou a lei. Por quê? A lei trouxe morte. Jesus trouxe vida. Na lei todos estão condenados. Na graça, nenhuma condenação há. Aleluia. Vou repetir isso aqui de novo, irmão. Que legal. Isso aqui que eu escrevi, tá? Então, mas está na Bíblia. Então, o que Jesus fez? Não era o pecado que matava? Não era a lei que matava? A igreja era um símbolo maior da lei. A casa de Deus em Jerusalém. A qual, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Abre a tua cabeça, irmão. Abre a tua cabeça agora. O templo de Jerusalém, aonde os judeus estavam, eles oravam com o rosto, ou com o rosto curvado no chão, mas em direção do templo. Era tão importante que Jesus mandou derrubar. Porque hoje ele é morado em nós. Mas você quer ir para dentro da igreja buscar Jesus, sendo que Jesus está dentro de você. Hoje Deus quer que as cartas, a graça, é para que nós conheçamos o que bom Jesus fez na cruz e está reservado para nós. Isso você não quer.
Você quer ser missionária, missionário, pastor. O ego de ser um apóstolo em cima de um púlpito que não te leva a canto nenhum. Então, o que Jesus fez? Derrubou a lei. A lei não era contra o pecado, ele derruba a lei. Agora, sem a lei, não tem pecado. Mas você é um miserável pecador, vai para a igreja. Você é um miserável pecador. João 1,17. João 1,17. João 1,17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Sabe por que diz que a lei foi dada por Moisés? A graça e a verdade vem por Cristo, que quando você volta para o Velho Testamento, você volta para um evangelho de mentira. Por isso que a graça, que é o evangelho de hoje, para que você conheça o que Jesus fez na crucificação dele na cruz, a riqueza que preparou pela morte dele para nós, você não quer, você quer estar debaixo da lei, voltando para um evangelho falido de mentira. Por isso a graça e a verdade vem por Jesus. E a mentira vem por Moisés. Está entendendo, irmão? Está entendendo o mistério? Então vamos lá. 2 Coríntios 3,14. Na verdade, as mentes deles se fecharam. Está ouvindo aí, irmão? Na verdade, as mentes dele se fecharam. Pois, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lido o Antiga Aliança. O Antigo Testamento não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Eita Deus! Irmãos, quanto tempo eu passei com isso aqui na minha vida? Quanto tempo eu passei com isso aqui na minha vida? Quanto tempo? Olha lá. Na verdade, as mentes deles se fecharam. Estão dentro da igreja, regredindo. Eles não estão indo para o alvo que é Cristo. Eles estão retrocedendo para Moisés. Estão com a mente fechada. O véu está sobre o rosto, fazendo separação entre ele e Cristo. É isso que está dizendo aqui. As mentes deles se fecharam, porque não dão ouvido à palavra da graça, o evangelho que liberta, que purifica. Está fechada. Pois, até hoje, o mesmo véu, olha lá, o mesmo véu permanece quando é lido o Antigo Aliança, Antigo Testamento. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, A igreja está cheia de crentes cegos, com o véu no rosto, com a mente fechada, e fora de Jesus Cristo, sendo enganados. Fora de Jesus Cristo, sendo enganado. Na verdade, as mentes deles se fecharam. É só em Cristo que são libertos e que tiram o véu. Se você está debaixo da lei de Moisés, você está com o véu e com sua mente fechada. E tenha misericórdia, Jesus. Romanos 10,4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos aqueles que creem. Se você está na velha aliança, o fim da lei, a velha aliança é Cristo,
Para os que creem. Você não crê em Cristo, é palavra dele, não é eu que estou falando. Olha lá, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação. Se você está debaixo da lei, você não está justificado do seu pecado. Você é um miserável, mentiroso e cego. Porque você quer. Deus está te libertando e você está com a mente cranzinada, fechada, o véu no rosto, está com a mente tapada e cego. A palavra de Deus. Mas as religiões te apresentam miserável, pecador, para te prender. Contudo, uma religião te despenar. Aí você está covarde. Por quê? Gente, 90% dos crentes que estão dentro das religiões, das igrejas, estão lá porque estão com medo, amedrontados. Tem medo do juízo final. Tem medo do demônio e do diabo. Eles dão dinheiro por causa do devorador. Estão tudo enganado. Tudo debaixo de mentira. Por que o evangelho da graça, as 14 epístolas que Paulo recebeu no céu, para poder passar essa revelação para nós hoje, não é pregado na igreja? Porque solta as algemas. O pessoal não volta lá mais. Só os cegos. Só os cegos, que não sabem ler Bíblia, só fica pelo piolho pela cabeça dos outros. 1 Coríntios 3, 21. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se gloria em quem? Portanto, ninguém se gloria em homens. Porque todas as coisas são de vocês. Vocês é dono de tudo. Por que tem que buscar a homem refúgio? Receber oração, profecias enganadoras, que você, ou dar um dízimo para receber algo em troca, sendo que todas as coisas são de vocês. Portanto, ninguém se gloria em homem, porque todas as coisas são de vocês. Vocês é dono de tudo. Vocês é o dono do ouro, da pátria. Você é filho de Deus. Vocês é herdeiro dele, gente. E fica atrás de profecias, de bens materiais, de troca, sendo que você é dono de tudo. Efésios 1:3, olha lá. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Você é o meio do crer. E se você não crê, que a fé não foi imputada em você, tá? E se você não tem fé, você não é de Deus. Está aí. Tudo é nosso. Já somos abençoados com todas as espécies de bênção. E você fica dizendo que você é um miserável. Se apresenta na igreja como um miserável. Filho de Deus não é miserável. Tudo é deles. Tudo é dele. Tudo é nosso. Você fica dizendo que é um miserável pecador. Você não tem que estar preso a nenhuma religião, se falta de domínio próprio. Falta de domínio próprio. Mas Deus lhe chamou para a liberdade. Não foi para a prisão. Deus te chamou para a liberdade. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanece firme e não se deixe submeter novamente
a um jugo de escravidão. Igreja, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente à igreja. Doutrina, a mandamento de homem, a escravidão, escravidão. Ai, Jesus. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmão, o que Jesus quer que você tenha é esse domínio próprio. Isso aqui é o fruto do Espírito. Você é Espírito, você tem que ter domínio próprio. E se você tem domínio próprio, você não precisa de tutores. Para quê? Você precisa de tutores. Se você tem domínio próprio, você não deixa ser levado. Você não é fraco, miserável. Segunda, Colossenses 2, 18 a 23. Presta bem atenção isso aqui, irmão. 18 a 23. Você que vive debaixo de tutores, debaixo de pastor. Tutor é pastor. Aio, pastor. Tutor é pastor. Pastor é pastor. Os mestres da lei que dominavam vocês com rigor. Colossenses 18 a 23. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Ô, meu irmão, a paz do Senhor, quer aceitar Jesus? Você é um miserável pecador. Se você entra aqui, Deus vai te fazer uma obra que você vai ser salvo e jamais você vai sofrer. Falsa humildade. Aí você entra. Meu irmão, já arrumou emprego? Sim, graças a Deus, entrei na igreja e estou empregado. Pois é, irmão, se você não der o dízimo, o devorador entra na tua casa. Danou-se, agora não é mais. Irmão. Falsa humildade. Aquele abençoado agora vai ser miserável. Isso é igreja. Isso é igreja. Falsa humildade. Na adoração de anjo. E impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente a sua visão, a sua mente carnais, viu aqueles? Conta a sua visão, as suas versões. Só que eles têm mente, a sua mente carnais. Ele te apresenta um monte de coisa. Dizê-lo de Deus, com mente carnais, a tirar proveito de você. E tornar orgulhosa. E se torna orgulhosa. Tem pessoas aí que passam da igreja porque tem um carro que comprou com os dízimos dos bestas. Orgulhosa, que nem olha para você. Versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado é unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Mas essas pessoas que te trazem a esses enganos são, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo é o corpo. Ele não faz parte do corpo de Cristo. Agora você está enganado aí, porque a igreja é corpo de Cristo. Nem todo.
faz parte do corpo de Cristo. São mentes carnais. Mente carnais. Vamos lá. Versículo 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a ele, ao mundo? E se submete a regras, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. 21, vamos lá. Submete a regras. Por que submete a regra? Como isso, ó, não manuseio, não prove, não toque. Não pode usar bermuda. As mulheres não podem usar calça comprida. Os homens não podem tomar banho de piscina junto com as mulheres. Tem que entrar os homens por uma porta e as mulheres pela outra porta. Não pode trabalhar no sábado. Entendeu, irmão? Está entendendo? Todas essas coisas estão destinadas e a perecer, pelo uso, pois se baseiam em mandamento e ensinamento de homem. Está entendendo aqui, irmão? Não manuseie, não prove, não toque, você viu explicar. Não toque, não faça nada. Tudo é proibido. Todas essas coisas, o 22, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamento e ensinamento humano. Você não é livre. Mandamento humano. Versículo 23. Olha, irmão, presta bem atenção esse 23 aqui, ó. De Colossenses 2, o 23. Essas regras têm de fato aparência. Não toque, não beba, não jogue, não tome banho junto com mulher, não use bermuda, as mulheres não podem cortar o cabelo, tá? Aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade. As pessoas que estão debaixo de aparência, debaixo de tutores, eles são religiosidade, são religiosos. Você sabe o que mais perseguiu Jesus? A religião. Jesus faz 2000 anos que morreu, mataram ele, por querer libertar este povo. E esse mesmo povo hoje está oprimido do lado da doutrina que matou Jesus. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ir para o monte não refreia o impulso da carne. Fazer campanha não refreia o pulso da carne. Não tem valor algum. Não tem valor algum. Jejuar não refreia. O que refreia é você ter domínio próprio e vergonha. Domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você vence todas as coisas. É o que Deus quer de nós hoje. Que você não dê um mau exemplo, não dê um mau testemunho. Que pregue para aquele que Deus enviar para você pregar. Que chega no seu trabalho, você seja um exemplo. Dentro da sua casa, você seja um exemplo. No seu trabalho, você seja um exemplo. É isso que refreia o impulso da carne.
Já estamos no Espírito. Há 2000 anos, no novo pacto, na nova aliança, no ministério da graça e do Espírito. E o povo tudo na carne, falando língua estranha, pensando que isso é graça. Pensando que isso é ser espiritual. Mentira. Se nós estamos no ministério do Espírito, nada para a carne, irmão. Não refere nada. O que refere é você ter domínio próprio, se dominar. Segunda Coríntios 5, 16 e 17. 2 Coríntios 5, 16 e 17, fala assim. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos de ponto de vista humana. Está entendendo aí, irmão? Para mim falar para você que hoje não é ministério da carne, hoje é do Espírito. Olha lá, ó. De modo que, de agora em diante, a ninguém é um pouco ou é todos? Ninguém é um pouco ou é todos? É todos, a ninguém, todos filhos de Deus. Mas consideramos de ponto de vista humana. Porque hoje nós não é mais humano, a carne já está morta. Deus olha lá de cima, vê o teu espírito, Deus não vê a tua carne. Ninguém vê mais de ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, de carne, de Nazaré, do filho de Maria, agora já não o consideramos assim. Ele agora é o Deus. Ele agora é o Espírito. Ele agora é Espírito. Ele agora é Deus. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas antigas já passaram. Mas para das coisas antigas já passaram no Velho Testamento, a lei de Moisés, o velho pacto, agora tudo se fez novo. Mas você retrocede para o velho. E Jesus ensinou muito bem lá no jejum, né? Lembra do jejum? Marcos 2, 18 em diante, que ele diz que se você estiver no novo pacto e retroceder, é como se pegasse o remendo da roupa nova e botasse na roupa velha. Ou se pegasse o vinho novo e botasse na ordem velha. Não é isso que as igrejas estão fazendo? As igrejas estão lá, pegando a ordem nova e metendo o vinho velho. É assim que está agora. É o contrário. Ou pegando a ordem, é assim que as igrejas estão. Tudo se fez novo. Efésios 2, 22. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus no seu Espírito. Ou é na igreja? Não é na igreja, não? Na Assembleia de Deus? Testemunha de Jeová? Na Batista? Sétimo dia? Universal? Não. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados, já fomos pela morte de Cristo, para se tornarem morada de Deus. Aonde? O seu Espírito. Nós somos morada de Deus pelo Espírito de Deus. Somos pelo seu Espírito. Nós somos, todo pecado são na carne. E a carne foi removida, foi crucificada por Cristo. Se a carne foi crucificada, Deus quando olha para você, Ele vê em você o sacrifício da cruz perfeito em Cristo. Perfeito em Cristo. O Espírito, ele é perfeito. A carne, ela é problemática, mas não é a carne. Deus não tem compromisso com carne. Carne e sangue não entra no céu. O compromisso dele é com o Espírito.
Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. O espírito está pronto. Viu lá, irmão? O espírito, na verdade, está pronto. A carne é fraca, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não caia em tentação. O espírito está pronto. O espírito está pronto. O espírito é indestrutível. O espírito é de Deus. O espírito volta para Deus. E você ganha novo corpo, com nova carne, corpo de Cristo, corpo celestial, para morar com Deus. Mas o Adão fica na sepultura. Romanos 6,6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Se o velho Adão foi crucificado, você não deve mais nada. O corpo está morto. E corpo morto não peca. Quem está morto tem pecado? Zé, mas nós não estamos vivos aqui na terra, sim, nós não vamos morrer. Está vivo, o corpo está vivo. No ponto de vista de Deus, que é poderoso, ele está morto. Ele está vivo enquanto estiver aqui. Mas para subir, ele vai ter que tombar e voltar para o pó, porque ele é pó. Volta para o pó. Ele está aqui enquanto o Espírito está dominando ele. A alma, quer dizer. Está dominando ele. Mas ele tem que tomar para o Espírito voltar para Deus. Porque Deus já veio do ponto de vista de Deus morto e botou o pecado. E quem está morto, vamos lá. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. O corpo do pecado foi destruído e não mais desejamos escravo do pecado, porque o corpo já foi destruído. O velho Adão já foi crucificado com Cristo. 7. Pois quem morreu já foi justificado do pecado, irmão. Pois quem morreu foi crucificado do pecado, justificado do pecado. E como que você diz que você é pecador? Quando a gente está lhe falando a verdade, não, irmão, eu sou pecador. Eu estou aqui para a igreja aceitar Jesus para me ter a minha salvação. Então Jesus faliu, ô seu besta. Dá raiva. Dá raiva. Colossenses 2:11 a 23. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mão humana, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo. Sabe o que é isso, irmão? Da carne. Despojar do corpo, da carne. A palavra por circuncisão feita, que é o despojar do corpo da carne. Despojar do corpo da carne. Você pega uma banana, começa a descascar, joga a casca fora. É assim que é o despojar. E você fica com a banana. O despojar é ser despido da carne. Na cruz, a nossa carne já foi morta, já foi despojada. Não é a circuncisão que foi feita por mão de homem, essa é a circuncisão feita por Cristo. E a circuncisão de Cristo é o despojar, é matar a carne. Você não tem mais carne, você está despojado. Você está com o Espírito. Quando Deus olha para você, vê você despojado, sem carne. Vê o Espírito. E o sacrifício perfeito em Cristo é o despojar da carne. É o despojar da carne, irmão. 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele
no batismo e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder. Vamos para a igreja ser batizado hoje. Isso aconteceu despojar. Quando a sua carne está morta, para Jesus, do ponto de vista de Deus, ela já está morta. Ela não tem mais pecado e nem faz mais parte do pecado, que ela já foi despojada. E isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, com ele na morte dele, sepultado no batismo. Não é nas águas, é batismo na morte, no batismo de Jesus. Todos os filhos de Deus já um corpo com ele, já batizado. Não precisa de receber mais um outro batismo, irmão. E foram ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. No poder de Deus. Isso aqui está falando não é de Jesus não, tá, irmão? No batismo, e com ele foram ressuscitados. Com ele que Jesus, entenda, com ele Jesus, nós já fomos ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou entre os mortos. Que ele ressuscitou quem? Jesus? Não, essa ressurreição é de todos os filhos de Jesus que já foram batizados mediante o batismo. E nós já estamos ressuscitados juntamente com ele dentre os mortos. Os mortos são aqueles que não são espirituais. 13. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão, que agora já foi circuncidado por Cristo, no despojo da carne e da sua carne, Deus os vivificou. Você não está mais morto em espírito, você está morto em carne, juntamente com Cristo. E ele nos perdoou. Mas as igrejas dizem que nós estamos cheios de pecado. Não perdoou. Não é aqui que está dizendo? Não perdoou. Não perdoou os pecados. Quem perdoa o pecado é a igreja. Heresia. De todas as nossas transgressões, nós não devemos mais nada. E cancelou o escrito de dívida, que consistia em ordenança. O que nos era contrário, ele a removeu, pregando-a na cruz. Jesus não morreu, você está em pecado. Se ele na sua morte já tirou tudo as ordenanças, tá? Que consistia, e cravou na cruz, pregou na cruz, e você diz que é um pecador, você é mais que um miserável. Colossenses 2,14. E tendo despojado de novo, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez ele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Viu lá? Entendeu isso aqui, irmão? Pegou os escribas e fariseus, as autoridades, de dentro do templo, e fez dele espetáculo. Viraram palhaço, nossos pastores, viraram palhaço. Os seus mandamentos dos pastores humanos não passam de histérico. O 16. Portanto, não permita que ninguém o julgue pelo que vocês coma ou beba, ou com relação a alguma festividade religiosa.
Não dê ouvido a pastores, não. A doutrina de homem. Eles querem julgar, façam o que vocês quiserem. O Espírito que está em vocês, ele destina a vocês o que é certo e o que é errado. Ouve a voz do Espírito e você não faz nada errado. Tenha domínio próprio. Lua nova é dia de sábado. Tá aí, não pode trabalhar no sábado, né? Para a gente não olhar para isso. 17. Vamos lá. 17. Estas coisas são sombra do que havia de vir. Jesus é sombra. Todos esses mandamentos, aquelas coisas que era feita antes da cruz, era de sombra. Jesus veio, a sombra desapareceu. Jesus é a luz apareceu, a sombra desapareceu. Então hoje, olha lá, ó, essas coisas são sombra do que havia de vir. Já veio. Então a sombra desapareceu. Para que vocês vivem debaixo de ordenança como não toque, não maneja, não faz aquilo? Tem que ir para a monte. Sumiu tudo. Porém, encontrar-se com Cristo. A realidade, porém, é encontrar com Cristo. Mas vocês dizem que está com Cristo, mas negam a Cristo. 18. Não permita que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Isso aqui eu já li, tá, irmãos? Vou seguir um pouquinho para frente. É para nós encerrar com essa mensagem. Encerrar com essa mensagem. Deus é maravilhoso, irmão. Irmão, não olha para os meus modos de falar. Mas veja o conteúdo da mensagem. O conteúdo desta mensagem. Vamos lá. Ainda é Filipenses, Colossenses 2, 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade falsa, humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear a carne. Não tem valor algum para refrear a carne. Então não faz. Para que a gente fazer algo? Essas regras, que é os mandamentos, a doutrina, não bebe, não toca, não mexa, não coma tal coisa, não come carne de porco, não trabalha no sábado, entra por uma porta, as mulheres entram por outra, bota um véu na cabeça, não pode usar calça, não pode jogar bola, não pode as mulheres e os meninos tomar banho de piscina com os pastores ali olhando, não pode jogar bola. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O valor é domínio próprio. É você crer no Evangelho, ler o Evangelho, solta as ligas. Amém, irmão? Que Jesus abençoe. Estou aqui acabando mais um vídeo, tá, irmão? Para vocês, que eu peço que o irmão dê like, que assine, tá? Que me assine para que possa eu seguir a vocês com outro vídeo, tá? Que Jesus abençoe a cada um de vocês.